Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a independência das 13 colônias inglesas. Em nossa última aula, abordamos a reação dos colonos com a imposição de leis promovidas pela Inglaterra, que abandona a política de negligência salutar e, através dessas leis, tenta impor uma série de restrições à colônia. Muito bem, iniciaremos a nossa aula falando sobre a festa do chá de Boston. Vocês assistirão um vídeo que retrata justamente esse importante episódio da história norte-americana. Vamos assistir o vídeo? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que Hamilton não era um rapper nessa Nerdologia sobre a Revolução de Independência dos Estados Unidos. O primeiro país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes em uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país. O estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham um certo grau de autonomia, divididas entre 3 tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias e o Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chegou ao fim com a Guerra dos 7 Anos, uma guerra em escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte, e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias, então os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao mar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses, então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado por Benjamin Franklin, um dos patronos da independência dos Estados Unidos, quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fosse parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade e autorizaram a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos 7 Anos. Cerca de um ano depois, o Congresso vota pela Declaração de Independência,
quando consideram que a guerra tornou-se um caminho sem volta. A Guerra de Independência, ou Guerra Revolucionária, durou mais de 6 anos no continente americano, e 8 anos no geral. Ela é dividida em 2 fases. A primeira foi focada no norte, marcada pela derrota dos continentais em tentar invadir o Canadá e na tomada de Nova York pelos ingleses, que também empregavam muitos soldados alemães, sejam mercenários ou de reinos súditos britânicos. A maior parte das tropas continentais nesse período era formada por colonos que já tinham passado pelo exército e recebiam suprimentos da França. Os colonos conseguiram derrotar uma expedição britânica e tiveram uma importante vitória em outubro de 1777, e a guerra ficou no impasse. Isso abre a segunda fase do conflito. Os franceses, que já apoiavam os colonos, decidem intervir diretamente, assinando uma aliança com o Congresso Continental. O objetivo francês era, pela Guerra Revolucionária, dar o troco nos britânicos pela Guerra dos 7 Anos. A Espanha também assina uma aliança com os franceses e entra na guerra, que agora terá combates na Europa e na África. Ao contrário da visão romantizada dos filmes, a Revolução dos Estados Unidos não foi um bando de colonos fazendo guerrilha contra um exército muito maior, mas uma guerra que envolveu as 3 maiores potências do mundo na época. A segunda fase foi combatida especialmente no sul, com apoio de lealistas, os colonos que lutavam pela coroa. Outra visão romântica é de que a maioria dos colonos lutou pela independência. Não, apenas cerca de 1/3 dos colonos desejava a separação, e a maioria se absteve o máximo possível do conflito. O general inglês Charles Cornwallis foi derrotado pelas tropas combinadas de continentais e franceses e foi encurralado contra o mar, esperando uma evacuação pela Marinha Real. A Marinha Francesa, entretanto, derrotou os britânicos e as tropas franco-americanas cercaram o exército britânico, que se rendeu em outubro de 1781. A guerra só chegou ao fim oficial em 3 de setembro de 1783. Os britânicos foram obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, perder a Flórida e a ilha de Minorca para a Espanha, e Tobago e o Senegal para a França, que saiu da guerra endividada. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi, em muitos aspectos importantes, uma guerra entre franceses e ingleses. Dezenas de milhares de uniformes e mosquetes usados pelos continentais foram fornecidos pela França, assim como virtualmente todos os canhões do exército e 90% de toda a pólvora usada pelos continentais. Além disso, oficiais franceses serviram como consultores, treinando as tropas locais. Ao final do conflito, os britânicos estavam em profunda crise política sobre o modelo colonial, além de dezenas de milhares de refugiados que fugiram para o Canadá, tanto colonos lealistas quanto afro-americanos fugindo da escravidão. Já os Estados Unidos, após uma revolução que criou um novo país e um modelo inédito de Estado e de governo, agora tinha que se concentrar no processo de formação do país. Dívidas, a Constituição demorou a entrar em vigor e a escravidão de pessoas foi mantida, mesmo com milhares de afro-americanos lutando contra os britânicos, continuando problemas de desigualdade e de disputas políticas. Já a França estava economicamente quebrada e com uma legião de soldados veteranos que tiveram contato com uma luta por maiores liberdades, o que vai fazer parte da sua própria revolução. E claro, como sempre em temas mais complexos, lembramos que o Nerdologia é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Muito bem, gostaram do vídeo? O vídeo, como disse, retrata esse importante episódio da história norte-americana. Os colonos, eles vão demonstrar a sua insatisfação através desse episódio, mas não só através dele. Com a intransigência da Inglaterra, os colonos acabariam oficialmente organizando o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia de 1774. Nesse congresso, que, muito importante, prestem bem atenção, não possui ainda um caráter separatista, ou seja, os colonos ainda não pretendiam romper com a Inglaterra, porém pretendiam promover algumas determinações através desse encontro. Quais são? Bem, primeiro, quem participou desse encontro? Todas as colônias, exceto a Geórgia, que continua apoiando a Inglaterra. As decisões desse congresso: a continuação do boicote aos produtos ingleses, o repúdio absoluto às leis intoleráveis e a publicação da Declaração dos Direitos dos Colonos. O que eles queriam com essa declaração? Exigir a supressão das limitações ao comércio e à indústria, bem como dos impostos abusivos. Ou seja, os colonos pretendiam apenas ratificar os seus direitos, não permitir que a Inglaterra
fizesse qualquer tipo de imposição sem o consentimento dos próprios colonos. A Inglaterra não aceitaria as determinações do primeiro Congresso Continental e isso acabaria levando a um conflito entre colonos e Inglaterra. Vamos ver o que foi esse conflito. Esse conflito ocorre em 1775 e ficou conhecido como Conflito de Massachusetts. Eu treinei para falar isso, mas eu ainda falo errado. Muito bem. Ele se caracteriza por confrontos militares entre colonos ingleses e os militares ingleses. Ele vai ser marcado por duas importantes batalhas, a Batalha de Concord e Lexington. Essas duas batalhas, elas vão configurar esse confronto. E tem como reflexo, a colônia de Massachusetts foi declarada em estado de rebelião. E o rei da Inglaterra, na época, George III, ele se pronuncia da seguinte forma: denuncia os autores e incentivadores dessa conspiração desesperada que tinha inflamado o povo da América e para infundir em suas mentes um sistema de opiniões repugnante para a verdadeira constituição das colônias e sua relação subordinada à Grã-Bretanha. Ou seja, o rei explicita que as colônias continuariam sob domínio e sob sujeição da Inglaterra. Os colonos não aceitam essa determinação. Vamos ver o que acontece? O que vai acontecer é que uma série de reações, inclusive teóricas, elas acabam ocorrendo. Trago aqui um importante filósofo, Thomas Paine. Thomas Paine, ele tem aparecido muito nas provas de vestibular e ele explicita essa ideia norteadora dos princípios ideológicos dos colonos, que é a ideia do liberalismo econômico. Vou falar um pouco desse filósofo. Thomas Paine, ele escreve um importante livro chamado Senso Comum. Até hoje, o povo norte-americano usa esse documento como uma referência para a sua própria história. Na verdade, hoje interpretam não como senso comum, mas como bom senso, essas ideias de Thomas Paine. Falarei um pouco sobre esse homem tão peculiar, de uma história tão interessante. Thomas Paine era inglês e um liberal, porém um liberal diferente daquele liberalismo que vimos em nossa aula de iluminismo. Por que ele é diferente? Porque, na verdade, Thomas Paine, ele defende a garantia de direitos básicos. Ele diz o seguinte: a população pobre, ela tem que ter garantida os seus direitos básicos, ao contrário do que vimos em relação aos outros filósofos. É curioso que Thomas Paine nunca foi um homem de posses, era um homem pobre. Trabalha em atividades consideradas atividades subalternas muitas vezes. E só aprende a ler e escrever aos 37 anos, quando começa a sua trajetória. Embora ele tenha tido, curiosamente, essa trajetória que não está ligada à trajetória de um intelectual, ele participava ativamente de reuniões que esclareciam sobre os princípios dos filósofos iluministas. Ele acaba sendo, por suas ideias, perseguido na Inglaterra e vai então para as 13 colônias. Ele acaba se relacionando com figuras importantes como, por exemplo, George Washington, só que foi perseguido também por suas ideias muito próximas a direitos sociais e ele acaba então indo para a França. Na França, participa da Revolução Francesa, embora não concordasse nem com o radicalismo dos jacobinos e nem com o conservadorismo dos girondinos. Isso vai acabar levando, dentro do contexto da Revolução Francesa, Thomas Paine a ser condenado à morte. Acaba ficando livre dessa condenação por um erro de um soldado que marca um X na porta da cela dele, dizendo que esse X, na verdade, ele determinava que a pessoa não iria ser condenada à morte. Fica livre, ele acaba voltando então para a Inglaterra, embora tenha morrido pobre. Bem, o que
esse filósofo tem a nos dizer? Vale a pena destacarmos pelo menos uma de suas ideias. Vejam bem, a Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns. Sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias, de modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. Esse novo continente foi asilo dos amantes perseguidos da liberdade civil e religiosa. A mesma tirania que obrigou os primeiros imigrantes a deixar o país segue perseguindo seus descendentes. Thomas Paine, Senso Comum, em Leandro Carnal, História dos Estados Unidos, das origens ao século XIX. Bem, nesse texto podemos observar algumas ideias muito importantes a respeito desse filósofo. Primeiro, a perseguição que ele sofre, primeiro na Inglaterra, onde é condenado à morte também, depois nos Estados Unidos e depois na França também, tem a ver com sua opção religiosa. Ele era um ateu, não acreditava que a religião deveria determinar nenhuma de nossas ações, que o Estado deveria ser um Estado laico. Boa reflexão aí para os tempos que estamos vivendo. Temos que pensar que esse filósofo, embora ele tenha morrido sem nenhum tipo de reconhecimento, as suas ideias marcam até hoje e são uma provocação ao nosso pensamento liberal. Ao nosso pensamento liberal não, ao pensamento liberal. Bem, finalizamos aí a nossa aula e vamos agora para a terceira parte. Um beijo para vocês.